também teria atuado no sentido de dar ao homem a certeza de que tudo que ele vivencia, entre o nascimento e a morte, estenderia seus efeitos a um período ilimitado. O homem iria saber que a morte exterior de fato sobrevém, mas tudo o que acontece continua atuando. Tendo de assimilar matéria mais densa, o homem cria, desde seu nascimento, uma forte interação entre sua própria natureza corpórea e o mundo exterior. Ora, qual é a consequência dessa interação? O mundo espiritual está apagado desde o nascimento. Para o homem poder viver no espiritual e despertar no mundo do espírito, precisa voltar a entrar naquele estado onde lhe é tirado tudo que penetra nele de fora como materialidade mais densa. Por havermos adquirido uma materialidade mais densa, para voltarmos a entrar no plano espiritual devemos esperar pelo momento em que a corporalidade material exterior nos é tomada. O que penetra em nós como a materialidade mais densa destrói, pedaço a pedaço, nossa corporalidade humana a partir do nosso nascimento. O que flui para dentro de nós é algo que destrói nossa corporalidade cada vez mais, até acabar por destruí-la totalmente e ela não mais pode subsistir. A começar pelo nascimento, assimilamos uma materialidade mais densa do que teríamos assimilado sem a influência luciférica, de modo a aniquilar lentamente nossa corporalidade até que, com o advento da morte, ela se haja tornado totalmente imprestável. Vemos, pois, como a influência luciférica é a causa kármica da morte humana. Se não houvesse essa maneira de nascer, tampouco existiria esse tipo de morte para o ser humano. Não for assim, o homem estaria diante da morte com uma visão clara do porvir. A morte é a consequência kármica do nascimento. Nascimento e morte estão karmicamente relacionados. Sem nascimento, tal como o homem o vivencia hoje, não haveria morte, tal como a experimentada por ele. Já vimos anteriormente que no caso do animal não se pode falar de karma no mesmo sentido que no caso do homem. Se alguém dissesse que também no animal nascimento e morte estão karmicamente relacionados, demonstraria ignorar que nascimento e morte são, para o homem, algo bem diverso do que são para o animal. O que exteriormente se parece não é, interiormente, a mesma coisa. No nascimento e na morte não se trata de construção exterior, mas da vivência interior. No caso do animal, sua alma da espécie, a alma grupal, tem vivências. A morte do animal significa, para a alma de grupo, mais ou menos o que os senhores experimentam quando, ao aproximar-se o verão, mandam cortar os cabelos, que depois voltam a crescer lentamente. A alma de grupo de uma espécie animal sente a morte de um animal como o perecimento de um membro que pouco a pouco se substitui. Portanto, a alma da espécie é algo que podemos comparar ao eu humano. Ele não conhece nascimento e morte, enxergando constantemente o que precede o nascimento e o que se segue à morte. Falar, no caso do animal, de nascimento e morte como se fala em relação ao homem é um contrassenso, já que as causas precedentes são completamente diversas. Nega-se a atividade interior do espírito ao acreditar que a igualdade exterior seja produzida por causas iguais. A igualdade de processos exteriores nunca indica, com segurança, causas iguais. Ao nascimento do homem subjazem causas totalmente diversas do que ao nascimento do animal, e, da mesma forma, o homem morre por causas bem diferentes do que o animal. Se refletíssemos um pouco sobre como o exterior pode apresentar-se bem igual, sem que o interior vivencie a mais remota semelhança, até metodologicamente verificaríamos que assim ocorre. Podemos descobrir, até pelos meios mais simples, que a aparência sensorial exterior não é testemunho algum da vida interior. Imaginemos duas pessoas. Às 9 horas passamos por determinado lugar e vemos-las ambas, uma ao lado da outra. Às 3 horas voltamos ao mesmo lugar depois de, nesse meio tempo, não termos estado lá. E lá estão, no mesmo lugar, as duas pessoas. Aí poderemos concluir, A e B estão no mesmo lugar em que já se encontravam às 9 horas.
Se fôssemos verificar o que os dois indivíduos fizeram no intervalo, talvez constatássemos que um ficou parado no mesmo lugar enquanto o outro deu uma grande volta, tendo ficado bem cansado. Eis dois processos bem diferentes. Assim como, reencontrando as duas pessoas às 3 horas no mesmo lugar, seria absurdo dizer que no íntimo delas houvessem ocorrido as mesmas coisas. Se acaso encontrássemos duas células de configurações iguais, seria igualmente absurdo querer concluir, a partir de suas estruturas idênticas, que ambas tivessem interiormente o mesmo significado. É preciso conhecer todo o contexto dos fatos que levaram uma das células ao lugar em questão. Por isso a moderna fisiologia celular, partindo da pesquisa da estrutura interior das células, está num caminho totalmente errado. O que se oferece exteriormente aos sentidos nunca pode ser decisivo para a essência interior das coisas. É preciso refletir sobre algo assim quando se quer compreender como tais coisas se apresentam ao ocultista com base em suas observações ocultas, como, por exemplo, nascer e morrer significam, no homem, algo bem diferente do que nos mamíferos ou nos pássaros. O estudo dessas coisas só será possível se as pessoas tornarem a interessar-se pelo que a pesquisa espiritual tem a dizer. Até que venham a interessar-se, a ciência comum, que se atém às aparências e aos fatos exteriores, apresentará fatos até muito bonitos. Nessas condições, porém, tudo que os homens possam considerar acerca desses fatos nunca contribuirá para a realidade. Por isso, tudo o que hoje constitui ciência teórica é o produto fantástico resultante do fato de se combinarem ocorrências exteriores conforme a aparência exterior. Em muitos campos, os fatos exteriores clamam por uma interpretação correta, mas, com as opiniões em voga atualmente, não se chega a tal. Enfocamos, hoje, duas áreas neutras no campo das leis kármicas. Elas constituirão um fundamento para nossas considerações seguintes. Vimos que a natureza feminina é a consequência kármica das vivências masculinas, e a natureza masculina uma consequência kármica das vivências femininas, e vimos, por fim, que morte é um efeito kármico do nascimento na vida humana. Isto é algo que, se tentarmos compreendê-lo pouco a pouco, poderá levar-nos a penetrar profundamente nas relações kármicas da vida humana. 27 de maio de 1910. Livre-arbítrio e karma no futuro da evolução humana. Há certas questões mais profundas da relação kármica, referentes à nossa influência sobre o karma, em especial sobre o karma de outras pessoas, questões, portanto, relacionadas com mudanças de rumo do karma em pequena e em larga escala não se pode responder nem tampouco fazer ideia de como devem ser respondidas sem tocar, como pretendemos fazer hoje, em importantes mistérios de nossa existência universal. Tais perguntas podem eventualmente resultar, para cada um, do que foi dito se os senhores desenvolverem por si mesmos certos pensamentos com os quais nos temos defrontado. Assim, pode surgir a seguinte pergunta: o que acontece quando, no contexto kármico de uma pessoa, constituído por vivências ou ações anteriores, seja necessário um processo patológico para a eliminação desse fato kármico e, por outro lado, remédios ou outros processos tenham ajudado essa pessoa a ponto de curá-la, graças à ajuda humana? O que ocorre então? E como se comporta tal fato diante dos conceitos mais profundos da lei do karma? Quero observar desde já o seguinte: para melhor esclarecer essa questão, será preciso tratar de coisas bem distantes da ciência moderna e do modo de pensar do homem atual, coisas que também, por assim dizer, só poderiam ser discutidas entre antropósofos que já se houvessem preparado para tal, tendo assimilado certas verdades relativas às bases mais profundas da existência e também adquirido uma percepção de como certos fatos que hoje só nos cabe insinuar podem, de fato, ser plenamente fundamentados. Contudo, nesta oportunidade desejo ainda formular um pedido,
O que necessito dizer acerca das bases mais profundas da existência na Terra, esforçando-me para expressá-lo da forma mais precisa, e que se tornaria falso tão logo fosse repetido em outro contexto ou sem contexto algum, dando assim ensejo a mal-entendidos desejo pedir que não seja tratado de outra maneira que não ser pura e simplesmente assimilado. Também devo insistir em que ninguém o considere como material possível de ser ensinado ou transmitido a outrem, porque só o contexto justifica tal exposição e porque tal exposição só é justificada quando a ela subjaz a consciência de como cunhar as palavras a fim de expressar tal assunto em pensamentos. O que realmente está em jogo é a questão quanto à essência mais profunda da existência material, de um lado, e quanto à vida anímica, de outro. Hoje teremos de adquirir uma concepção mais profunda do anímico e do material, e isso por uma razão bem determinada, por havermos mencionado, nas conferências passadas, que o anímico humano pode penetrar ora mais, ora menos profundamente no material. De fato, ontem pudemos caracterizar a essência do elemento masculino dizendo que no homem o anímico penetra mais profundamente no material, enquanto na mulher, de certa forma, se retrai mais, adquirindo antes uma existência independente diante do material. Vimos, assim, que muito da vida kármica depende de como o anímico e o material se interpenetram. Vimos também como determinado processo patológico, surgido numa encarnação, apresenta-se como a consequência kármica de falhas cometidas pela alma em encarnações anteriores, tem dela então elaborado em si mesma seus feitos, impulsos e vivências e assimilado depois, no caminho entre a morte e o novo nascimento, a tendência a incutir no corpo, na matéria, o que antes havia decorrido meramente como uma característica, uma influência anímica. E à medida que a entidade humana é impregnada de um elemento anímico que assimilou a influência luciférica ou arimânica, o elemento material humano é arruinado justamente por isso. Aí reside o decurso da doença. Podemos, pois, dizer que num corpo enfermo está contido um elemento anímico arruinado, que sofreu uma influência imprópria, uma influência luciférica ou arimânica. No instante em que conseguíssemos retirar da alma as influências luciférica ou arimânica, teria lugar a correta interpenetração entre alma e corpo, isto é, surgiria a saúde. Temos, pois, de perguntar, o que sucede com esses dois membros essenciais da existência humana em que se nos apresentam, ou seja, com a matéria e o elemento anímico. O que são eles, em sua essência mais profunda? Ao ser levantada essa questão, o homem atual costuma opinar que a resposta às perguntas o que é matéria e o que é alma deveria ser a mesma em qualquer parte do mundo. Não creio poder alguém admitir facilmente que a resposta às perguntas o que é matéria, o que é alma, tenha de ser muito diferente para seres que viveram na antiga Lua e para seres que vivem na Terra. Contudo, a existência está em evolução a ponto de se transformar em até mesmo as ideias que um ser possa fazer a respeito das bases mais profundas de sua própria natureza. Muda, portanto, a resposta que deve ser dada às citadas perguntas. As respostas que serão dadas aqui, quero frisar isto de antemão, são tais que só um homem terreno pode dá-las, e tem significado apenas para ele. De início o homem julgará a matéria pelos diferentes objetos e entidades que se antepõem a seus olhos no mundo exterior e, de uma maneira qualquer, produzem uma impressão nele. Descobrirá então que existem vários tipos de matéria. Não preciso estender-me sobre isso, pois o que teria de ser dito a respeito, caso dispuséssemos de mais tempo, os senhores podem encontrar em todos os textos comuns sobre o assunto. Por ora é suficiente dizer que a matéria se apresenta de diferentes maneiras ao homem à medida que ele vê os diferentes metais, ouro, cobre, chumbo, etc. Ou aquilo que não faz parte da série dos metais. Os senhores sabem que a química reduziu pouco a pouco essas substâncias a certos componentes básicos denominados elementos. Esses elementos eram considerados, ainda no século XIX,
Como matéria é impossível de ser ainda mais fracionada. Enquanto podemos tomar uma substância qualquer que se nos apresente como matéria, como, por exemplo, água, e separá-la em oxigênio e hidrogênio, temos, no oxigênio e no hidrogênio, as matérias que, segundo a opinião da química do século XIX, não podiam ser decompostas em algo menor. Diferenciaram-se até 70 elementos desse tipo. Como os senhores certamente sabem, o conceito de elemento foi abalado diversas vezes por fenômenos ligados a alguns elementos particulares, como por exemplo o rádio, ou que também, com relação a vários fenômenos da teoria da eletricidade, chegou-se à opinião de que os aproximadamente 70 elementos conhecidos eram apenas um limite provisório da matéria, podendo o fracionamento continuar até se chegar a uma única matéria fundamental, especializando-se esta, somente por suas combinações interiores e por sua essência intrínseca, ora em ouro, ora em potássio, cálcio, etc. Essas são teorias científicas mutáveis. E da mesma maneira como as teorias científicas mudaram no período de 50 anos no século XIX, e como aquilo que devia ser matéria certos físicos viam como algo a ser caracterizado por entidades e ciências tomadas do campo da eletricidade, como é atualmente a teoria iônica, essas são modas científicas tampouco demorará muito tempo e haverá outras modas científicas, vindo-se a ter uma ideia diferente sobre a constituição da matéria. Eis os fatos. As opiniões científicas são mutáveis e têm mesmo de sê-lo, pois dependem totalmente de fatos que atuam de maneira particularmente significativa em determinada época. Em contrapartida, a ciência espiritual, durante todas as épocas e à medida que têm existido culturas na Terra, e a ciência espiritual perdurará enquanto houver uma cultura terrestre sempre teve uma concepção uniforme e igual a respeito da essência da existência material, a respeito da matéria. A fim de familiarizá-los com o que a ciência espírita considera a essência da matéria, do material, desejo dizer o seguinte: os senhores conhecem o processo bem trivial do gelo. Quando temos gelo, trata-se de um corpo sólido, de uma matéria sólida. Essa matéria não é sólida por sua própria essência, mas devido às circunstâncias exteriores. Ela deixará prontamente de ser matéria sólida se elevarmos a temperatura de maneira apropriada, então ela se tornará matéria líquida. A maneira como uma matéria se manifesta no mundo exterior não depende, pois, do que lhe é inerente, mas de todas as circunstâncias do universo circundante. Podemos continuar a aquecer essa matéria, e a partir de certo ponto a água se transforma em vapor. Temos então o gelo, a água e o vapor. Pela elevação da temperatura ambiente produzimos o que se pode designar por matéria em vários estados. Assim, na matéria tal como se nos apresenta temos de distinguir não segundo sua natureza intrínseca e constitutiva, e sim tendo em mente que a maneira como a matéria se nos apresenta depende da constituição geral do universo, não se podendo destacar coisa alguma, como matéria isolada, de todo o universo. Os métodos da ciência atual não conseguem chegar até onde chega a ciência espiritual. Com seus recursos a ciência moderna nunca poderá levar a matéria, que, sob forma de um pedaço de gelo, pode transformar-se em líquido e em vapor pela elevação da temperatura, ao último estado ao qual é possível levar a matéria na Terra. Não é possível produzir hoje, por meios científicos, condições em que se pudesse evidenciar o seguinte: diluindo-se o ouro cada vez mais, até o ponto em que a diluição atinge o grau máximo alcançável na Terra. Por fim se chegará a este ou aquele estado, fazendo-se o mesmo com prata. O resultado será igual, com cobre também, etc. A ciência espiritual é capaz de chegar a esse ponto, pois baseia-se em métodos clarividentes de pesquisa. Isto a capacita a observar como nos intervalos entre nossas matérias sempre se encontra algo igual que, de fato, constitui o último limite onde a matéria pode ser levada, seja ela qual for. Existe,
realmente, um estado de diluição de todas as matérias, acessível à pesquisa clarividente, no qual todas as matérias se apresentam como algo idêntico, só que o que então aparece não constitui mais matéria, e sim algo situado além de todas as matérias especializadas que nos circundam. E cada matéria individual se nos apresenta como algo condensado, densificado a partir dessa matéria primordial que, na realidade, não é mais matéria. Isso se dá com o ouro, a prata ou qualquer tipo de matéria. Existe uma essência básica para a nossa existência terrestre material, da qual todas as matérias derivaram apenas por condensação. E a pergunta qual é, então, a matéria básica de nossa existência terrestre? A ciência espiritual responde: toda a matéria na Terra é luz condensada. Nada, na existência material, é outra coisa senão luz condensada de uma forma qualquer. Como se vê, para quem conhece os fatos não cabe criar uma teoria como a teoria ondulatória do século XIX, na qual se procurava explicar a luz por meios mais densos que a luz. Não é possível reduzir a luz a qualquer outra coisa materialmente existente. Contudo, onde quer que se pegue e apalpe uma matéria tem-se luz condensada, comprimida. Em sua essência, a matéria é luz. Com isto apontamos, do ponto de vista da ciência espiritual, um aspecto do assunto. Temos, portanto, de ver na luz o fundamento de tudo o que existe materialmente. E se observarmos o corpo humano material, também ele, na medida em que é material, é tecido de luz. Enquanto ser material, o homem é tecido de luz. Tomemos agora outra pergunta: qual é a essência do anímico? Se, por meio da ciência espiritual, investigássemos de modo análogo o elemento substancial, a verdadeira base essencial do anímico, descobriríamos, da mesma forma como tudo que é matéria é apenas luz comprimida, que todos os fenômenos anímicos na Terra constituem modificações e transformações múltiplas do que devemos chamar de amor, tomando a palavra em seu significado mais profundo. Toda emoção de caráter anímico, seja qual for o lugar onde se manifesta, é amor, modificado de algum modo. Considerando o interior e o exterior do ser humano como que encaixados entre si, a corporalidade exterior é tecida de luz e seu elemento anímico interior é tecido, de maneira espiritualizada, de amor. Amor e luz estão, de fato, espiritualmente entretecidos em todas as manifestações de nossa existência terrena. Quem pretende compreender as coisas pela ciência espiritual pergunta em primeira instância: como é que amor e luz se acham entretecidos num grau qualquer? Amor e luz são os dois elementos, os dois componentes que permeiam toda a existência terrena. Amor como existência terrena anímica, luz como existência terrena material. Surge, nesta altura, o que deve existir como um mediador entre os elementos luz e amor, que sem isso estariam colocados lado a lado no grande processo da evolução universal. Um mediador que entretesse um ao outro elemento, que entretesse a luz ao amor. Esse deve ser um poder que, por assim dizer, não possui um interesse particular pelo amor, introduzindo, portanto, a luz no elemento do amor, que só tenha interesse em dar a maior difusão possível à luz, fazendo, pois, irradiar a luz para dentro do elemento do amor. Tal poder não pode ser um poder terreno, pois a Terra é justamente o cosmo do amor. A Terra tem a missão de entretecer tudo com amor. Tudo que está intimamente vinculado à existência da Terra não tem interesse algum que não seja, de algum modo, tocada pelo amor. São, no entanto, as entidades luciféricas que possuem tal interesse. Elas permaneceram no ciclo da Lua, no cosmo da sabedoria. Elas, sim, têm particular interesse em entretecer a luz ao amor. Por isso os seres luciféricos estão, de fato, atuando em toda parte onde nosso interior, que em verdade é tecido de amor, entra de algum modo em relação com a luz onde quer que esta, sob qualquer forma, esteja disponível.
E a luz vem justamente ao nosso encontro em tudo que tem existência material. Basta entrarmos, de algum modo, em relação com a luz, e logo surgem os seres luciféricos, ou luciféricos e entretê-se ao amor. Foi assim que o homem penetrou no elemento luciférico no decorrer das encarnações. Lúcifer se entreteceu ao elemento do amor. O elemento luciférico força sua penetração naquilo que é tecido pelo amor. Só a influência luciférica pode trazer-nos o que impede o amor de ser uma dedicação plena, impregnando com sabedoria, de modo que o amor venha a ser intimamente permeado por ela. Ora, de outro modo, sem essa sabedoria, o amor seria uma força natural pela qual o homem não poderia ser responsável. Assim, porém, o amor transforma-se em autêntica força do eu, a qual é entretecido o elemento luciférico que antes só se situava exteriormente, na matéria. Só por este meio se torna possível o fato de nosso interior, ao qual deveria caber, na existência terrena, a característica do amor em toda a sua abrangência ser impregnado por tudo o que podemos qualificar como atuação luciférica e que conduz, sob esse aspecto, a uma impregnação das coisas materiais exteriores. Desse modo, o amor não só é entretecido pelo que é tecido de luz, surge um tipo de amor impregnado por Lúcifer. Ao absorver o elemento luciférico, o homem entretece a existência material, de sua própria corporalidade, a um elemento anímico que de fato é tecido de amor, mas também impregnado pelo elemento luciférico. O amor permeado pelo elemento luciférico, impregnando o material, é a causa de doenças que atuam de dentro para fora. Em ligação com tudo o que já dissemos antes a respeito das consequências necessárias da doença oriunda do elemento luciférico, podemos agora dizer o seguinte: o que devemos ver na dor, como uma dessas consequências, e nós vimos como a dor é uma consequência do elemento luciférico e nos mostrado pela atuação da lei kármica, de maneira que o efeito de uma ação ou tentação imputável a Lúcifer se traduz karmicamente, exprimindo-se na dor aquilo que deve levar à superação do efeito em questão. Como fica, agora, a questão de podermos ou não ajudar num caso desses? Será isso possível aqui? Será permitido afastar, de uma maneira qualquer, tudo que se haja infiltrado de luciférico, com todas as suas consequências de dor? Depois da resposta à questão sobre a essência do anímico, torna-se evidentemente necessário o fato de só nos ser permitido fazê-lo caso encontremos os meios para expulsar, adequadamente, o elemento luciférico do indivíduo que o possui em si como causa patológica. Qual um meio, então, deve atuar mais intensamente a fim de extirpar o elemento luciférico de maneira correta? O que veio a ser maculado pelo elemento luciférico na Terra? O amor. Por isso, somente infundindo amor é que poderemos ter a verdadeira assistência para o elemento kármico se desenrolar de forma correta. E assim, em última análise temos de ver, em tudo que nesse sentido se torna causa de doença, no elemento do amor que, no âmbito anímico, foi prejudicado pelo elemento luciférico alguém que precisamos infundir alguma coisa. Precisamos infundir amor para possibilitar que o ato amoroso se constitua numa ajuda. Este caráter de amor infundido pertence a todas as ações curativas que se apoiam, em maior ou menor escala, no que se pode chamar de processos de terapia psíquica. De alguma forma, o que é empregado nos processos de terapia psíquica se relaciona com a doação de amor. O amor é aquilo que instilamos em outras pessoas como bálsamo. Em última análise, isso deve poder ter sua razão no amor, e deve realmente tê-la. Deve poder ter sua razão no amor quando colocamos simples fatores psíquicos em movimento, quando levamos outra pessoa simplesmente a harmonizar seu estado de alma deprimido. Tudo isso deve ter seu impulso no amor, desde processos terapêuticos simples até aquilo que hoje, de maneira leiga, se chama frequentemente de magnetizar. O que é realmente transmitido, pelo agente curador, à pessoa que deve ser curada. Usando um termo da física,
Podemos dizer que aqui se trata de uma permuta de tensões. Algo que vive na pessoa curadora, em particular, determinados processos em seu corpo etérico por entrar em certa relação com aquele que deve ser curado, é proporcionado a ele numa espécie de polaridade. A polaridade é provocada da mesma forma como, num sentido mais abstrato, nós a provocamos ao produzir um tipo de eletricidade. A positiva, e a negativa correspondente aparece. Polaridades são provocadas, e isso deve ser compreendido, no sentido mais elevado, como um ato de sacrifício. De fato, provocamos em nós mesmos um processo que não se destina a ter relevância apenas em nós, senão provocaríamos apenas um processo. Nesse caso, este destina-se a provocar na outra pessoa uma polaridade em relação ao primeiro processo. Tal polaridade, que naturalmente depende do fato de a pessoa curadora e o paciente terem sido levados a uma relação em qualquer sentido o fato de se provocar esse outro processo na outra pessoa é, no sentido mais elevado, o sacrifício de uma força que nada é senão de amor transformada, ou seja, um ato de amor sob uma forma qualquer. O que realmente atua em tais curas psíquicas é a força de amor transformada de alguma forma. Devemos ter bem claro que sem a força de amor subjacente o processo sempre terá algo incapaz de levar a bom termo. Ora, processos de amor não precisam necessariamente decorrer sempre de modo que o homem tenha deles plena consciência diurna, eles também ocorrem em níveis subconscientes. Mesmo no que se pode considerar como técnica de processos curativos, mesmo na maneira como se fazem, por exemplo, toques lineares com as mãos, reunidos tecnicamente num sistema. Mesmo nisso já reside o fato de eles serem uma imagem de um ato de sacrifício. Portanto, mesmo quando não discernimos diretamente a relação num processo curativo, onde não vemos o que se faz, existe um ato de amor, ainda que totalmente transformado em técnica. Vemos assim que, pelo fato de o elemento anímico consistir essencialmente em amor, podemos intervir com fatores psicoterapêuticos que aparentemente podem ser processos situados bem na periferia do ser humano, e que, por meio de tais fatores terapêuticos, o que em essência é amor se enriquece com o amor de que necessita. Vemos aí, de um lado, a ajuda que nos é permitido prestar por termos de auxiliar a pessoa para que ela, depois de haver caído nos tentáculos de Lúcifer, também possa livrar-se deles. Como a essência do anímico é o amor, é-nos permitido influenciar muito bem o karma nessa direção. De outro lado, perguntamos, o que aconteceu àquele material tecido de luz, no qual está inserido o anímico? O que aconteceu à parte material do homem, tecida de luz? Consideremos a corporalidade exterior de uma pessoa, o homem exterior em sua corporalidade material. Se, a partir do anímico, o processo kármico não houvesse incutido na matéria uma substância de amor impregnada por Lúcifer ou Ahriman, se houvesse fluído para essa matéria apenas uma substância de amor pura, não poderíamos ter, a respeito desta substância de amor, a sensação de que ela macula e deteriora a matéria tecida de luz. Se afluísse apenas amor para dentro da matéria, ele adentraria de tal modo a corporalidade humana que esta não poderia ser deteriorada, somente por ter podido afluir-lhe amor impregnado de forças luciféricas ou arimânicas é que a matéria tecida de luz pôde tornar-se pior do que originalmente teria sido. Portanto, só pode advir de prejuízos luciféricos ou arimânicos afluídos aos homens durante as sucessivas encarnações o fato de nos defrontarmos, no organismo humano, com algo que não é como deveria ser. Caso fosse, representaria a matéria sadia do homem, porém, tendo assimilado os efeitos de Ahriman e de Lúcifer, pode consistir num corpo doente. Como podemos extrair, de fora, as respectivas influências que adentraram através de um anímico imperfeito, através de uma substância de amor imperfeita? O que acontece com o corpo, ao afluir para ele algo imperfeito?
Para a ciência espiritual, isso faz com que algo tecido de luz produza, de algum modo, seu oposto. A luz tem seu oposto em algum tipo de escuridão. Por estranho que pareça, tudo o que em realidade se apresenta como a poluição do que é tecido de luz é uma escuridão entretecida pela influência arimânico-luciférica. Vemos, assim, escuridão entretecida à materialidade humana. Essa escuridão, porém, só foi entretecida pelo fato de essa corporalidade humana se haver tornado portadora daquilo que, denominado eu, atravessa as encarnações. Este não se encontrava presente antes. Só um elemento corporal humano pode ter justamente essas deteriorações específicas, antes ausentes daquilo que a luz teceu. Ora, hoje o homem toma a base da materialidade daquilo que, pouco a pouco, foi segregando de si no decorrer da evolução, dos reinos animal, vegetal e mineral. Estes também contêm as diversas matérias, ou seja, o que é tecido de luz para o ciclo da Terra. Mas dentro de todas essas matérias ainda não está o que, no decurso do karma humano, conseguiu penetrar na existência material do homem, vindo de seu interior. Temos, pois, nos três reinos que nos circundam, algo que o homem por si, por sua influência luciférica ou arimânica, nunca conseguiu macular ou atuar a partir de sua substância do amor. Lá dentro nada há dele que pudesse espalhar-se na pureza reinante, nada que, em relação a essa pureza, esteja maculado no homem. Se, por exemplo, temos no mundo exterior uma matéria mineral, um sal ou outra qualquer traço, essa é uma matéria que o homem também contém ou pode conter em si. Nele, porém, ela está entretecida pelo que podemos chamar de substância do amor maculada por Arimã ou Lúcifer. Lá fora, contudo, ela é pura. Assim, toda a matéria diferencia-se, no mundo exterior, daquilo que o homem carrega em si como substância. Lá fora esta é sempre diferente do que é dentro do homem pelo fato de, nele, estar entretecida pela influência arimânica e luciférica. Esta é a razão pela qual, para tudo que o homem pode deteriorar ora mais, ora menos em sua substancialidade exterior, deve ser encontrado exteriormente algo que represente o elemento correspondente em estado puro, sem conter a danificação humana. O que existe no mundo sem danificação é o remédio exterior para o elemento danificado correspondente. Ministrando corretamente a entidade humana, temos o remédio específico para a correspondente lesão. Aí temos, bem objetivamente, o que ministrar ao corpo humano como remédio. Temos a lesão como escuridão especificada e o que ainda não é escuro como luz pura entretecida exteriormente e vemos porque a escuridão presente no homem, como matéria escura, pode ser suprimida quando podemos ministrar-lhe a matéria pura, tecida de luz. Temos assim na matéria pura, tecida de luz, um remédio específico contra a lesão. Seria mesquinho negar, e tenho chamado muitas vezes a atenção no sentido de que nesse erro a antroposofia não deveria cair, a existência, em tais casos, de remédios específicos que podem atuar eficazmente sobre este ou aquele órgão em caso de determinadas lesões. Foi dito frequentemente que o organismo possui as forças para ajudar a si mesmo, porém, mesmo sendo correto o que a escola vienense de terapia nihilista validou, dar início ao processo de cura mediante mobilizações das forças contrárias ainda assim podemos ir ao encontro do processo de cura por meio de remédios específicos. Vemos reinar aqui um paralelismo que podemos descrever com base na ciência espiritual. Pelo que eu disse, por exemplo, acerca da difteria, os senhores podem inferir tratar-se de algo que atingiu o corpo astral de maneira bem especial na causa kármica. Descobrimos, agora, que o elemento mais afim a esse corpo astral no ambiente que rodeia o homem situa-se no reino animal. Por isso os senhores verão que, no caso das doenças muito próximas do corpo astral, a ciência médica sempre tem procurado inconscientemente, como por instinto, remédios oriundos do reino animal.
Para as doenças cuja causa se situa no corpo etérico, a ciência médica escolhe remédios no reino vegetal. Nesta altura poderia ser feita uma palestra interessante, por exemplo, sobre a relação entre digitalis purpurea e certas doenças cardíacas. Estas são coisas que, por basear-se na realidade, não valem apenas por 5 anos para depois começar a tornar-se erradas, como disse certa vez um médico e como, de fato, ocorre quando se tiram conclusões sobre sintomas exteriores. Existe, contudo, um certo patrimônio de remédios originalmente relacionados com a ciência espiritual e transmitidos de geração em geração, sem que as pessoas soubessem algo de sua origem. Assim como os astrônomos de hoje ignoram que a teoria de Kant e Laplace provém das escolas secretas da Idade Média, muitas vezes as pessoas desconhecem a origem dos patrimônios medicinais. E, por fim, causas de doenças relacionadas com a entidade do corpo físico levam ao uso de remédios extraídos do reino mineral. Até mesmo por meio dessas concepções análogas pode-se dar um indício para o assunto. Por isso existe para o homem, pela relação com o mundo circundante, a possibilidade de ser ajudado de dois lados, quando lhe é proporcionado, de um lado, amor transformado pelos processos psicoterapêuticos, ou, de outro, luz modificada das mais variadas maneiras, por meio dos processos relacionados de algum modo com os processos terapêuticos exteriores. Tudo o que pode ser feito é empreendido seja por meios psíquicos interiores, isto é, com amor, seja por meios exteriores, isto é, com luz condensada de alguma forma. E quando a ciência estiver bastante avançada para acreditar no suprassensível e na sentença matéria e luz condensada de alguma forma, esse princípio lançará a luz espiritual sobre a busca sistemática da possibilidade de ajudar o homem por remédios exteriores. Disso se vê que não foi por mera tolice que as escolas de mistérios do Antigo Egito e da Grécia pouco a pouco enriqueceram, durante longas épocas, o patrimônio dos remédios. Nessas coisas sempre havia uma essência sadia. A antroposofia não deseja tomar partido, afirmando tratar-se de uma corrente que ministra venenos ao homem. A palavra veneno tem, hoje em dia, um efeito sugestivo, e as pessoas não têm consciência de quão relativo é esse termo. O que é, em verdade, veneno? Qualquer substância pode ser um veneno, depende apenas do tipo de cura e da quantidade ingerida de uma só vez. A água é um forte veneno quando se bebem 10 litros de uma vez. Este efeito, considerado sob o prisma de uma química interior, nem é muito diferente das consequências do consumo de qualquer outra substância. Depende sempre da quantidade, pois todos esses conceitos são relativos. Como resultado de tudo o que vimos hoje, podemos afirmar o seguinte: podemos ficar contentes pelo fato de, mesmo para as lesões que o homem possa incorporar em si, encontrar-se em toda a natureza que nos cerca, tal como agora encaramos o processo cósmico, o meio de cura que lhe possibilitará superar a lesão. Este é também um belo sentimento que podemos nutrir diante do mundo exterior. Podemos alegrar-nos acerca do mundo exterior, não só pelas flores que ele nos dá e pelas montanhas que nos faz ver no esplendor da luz do sol, mas também pelo fato de haver uma relação tão íntima entre tudo o que nos circunda e o que, dentro do homem, pode ser chamado de bem e de mal. Podemos alegrar-nos, na natureza, não só pelo que nos diz respeito de imediato, mas também porque quanto mais profundamente penetrarmos naquilo que se densificou até a existência material exterior, tanto mais verificaremos o seguinte: essa natureza que nos alegra e contém, ao mesmo tempo, o poderoso fator curativo para todo prejuízo que o homem possa causar a si próprio. De algum modo, há um elemento curativo escondido na natureza. Trata-se não só de compreender a linguagem desse fator curativo, mas também de obedecer a ela e realmente realizá-la. Mas hoje, na maioria dos casos, não temos a possibilidade de obedecer à linguagem da natureza curativa porque o desconhecimento da luz,
porque as trevas que também se intrometeram em nossa cognição, causaram, em muitos aspectos, situações que não permitem seguir a linguagem pura da natureza. Para nós deve ser bem claro, se em determinado caso não há ajuda, se um sofrimento não pode ser aliviado devido a relações kármicas, isto não significa, absolutamente, que não exista possibilidade de amenização. Voltamos a ver, também aqui, a existência de uma relação curiosa que nos faz ver todo o grande mundo, inclusive o homem, como um ser. Na frase matéria-luz tecida e o anímico é amor diluído, de alguma maneira está a chave para inúmeros segredos da existência na Terra. Esta chave é válida somente para a existência terrestre, e para nenhuma outra região da existência do universo. Com isto mostramos nada menos que, ao imprimirmos ao karma uma mudança de rumo qualquer, ligamo-nos, num ou noutro caso, justamente aos elementos que compõem nossa existência na Terra. De um lado, a luz tornada matéria e, de outro, ao amor tornado elemento anímico. Retiramos o remédio do meio circundante, sob forma de luz densificada, ou de nossa própria alma, sob forma de ato de amor curativo, ato de sacrifício, e, neste último caso, curamos com a força anímica extraída do amor. Nós nos ligamos ao que, na Terra, é essencialmente legítimo, unindo-nos, de um lado, à luz e, de outro, ao amor. Todos os estados na Terra são, de uma maneira ou de outra, estados de equilíbrio entre a luz e o amor. Uma perturbação desse equilíbrio entre luz e amor é malsã. Se o distúrbio reside no amor, a ajuda que podemos dar resulta do desdobramento da força do amor em nós. Se o distúrbio reside na luz, podemos ajudar conseguindo no universo, de uma maneira qualquer, aquela luz que pode suprimir as trevas em nós. Temos os elementos básicos da ajuda humana. Eles mostram como tudo, na existência terrena, depende de condições de equilíbrio entre elementos opostos ou confrontantes. Luz e amor são, em verdade, elementos que se confrontam, mas de seu entretecimento depende, em última análise, tudo o que ocorre material e animicamente em nossa vida terrena. Não é de admirar, pois, que a evolução de época em época ocorra, em todas as áreas da vida humana, de modo tal que a posição de equilíbrio como que oscila especialmente para um lado, tentando-se depois corrigi-la para o outro, ou seja, que nosso desenvolvimento decorra de modos semelhantes a uma ondulação. De fato, nosso desenvolvimento assemelha-se a uma espécie de ondulação, ele sobe e desce, sendo que o equilíbrio perturbado é sempre compensado por uma oscilação do pêndulo em sentido contrário, a qual, por sua vez, ultrapassa a posição de equilíbrio. Se os senhores concordarem que na vida humana tudo diz respeito a distúrbios do equilíbrio num ou noutro sentido, constatarão como, por esse meio, poderão esclarecer até mesmo os processos culturais mais íntimos. Se considerarem uma época em que certos danos penetraram no desenvolvimento humano pelo fato de os homens terem dirigido a atenção somente ao interior, como por exemplo na Idade Média, quando, pelo intenso florescimento da mística, o exterior permaneceu desconsiderado, levando a mal-entendidos não só no conhecer, mas também no agir traço, verão então, por outro lado, seguir-se uma época em que não se tolera a mística, dirigindo-se a atenção ao mundo exterior e fazendo-se tudo para que o pêndulo oscile para o outro lado. Os senhores têm aí transições entre a Idade Média e a época moderna, e poderão encontrar tais distúrbios do equilíbrio sob os mais variados aspectos. A esse respeito eu gostaria de acrescentar que, em épocas como a nossa, muitas pessoas apresentam como característica uma perda total de qualquer consciência de um mundo suprassensorial. Isso significa que em nossa época existe um grande número de pessoas completamente desatentas à existência de um mundo espiritual, rejeitando pensamentos a esse respeito. Em tal época, ou melhor, em tais épocas, também sempre existe, sob alguns aspectos, a contra-imagem disso. Quero caracterizá-la de um modo bem simples. Quando,
No plano físico, existem pessoas que se enredam no físico ao ponto de esquecer-se do espiritual. Por outro lado, os que vivem no mundo espiritual, entre a morte e o novo nascimento, possuem a tendência oposta, provocada como que por um karma atuando do plano físico para o plano espiritual. É a tendência a ocupar-se com coisas que exercem uma influência do mundo espiritual sobre o físico. Esta é, de fato, a razão para muitas influências exercidas, no mundo físico, por indivíduos que estão no período precedente ao novo nascimento. Esses indivíduos atuam sobre o mundo físico, de acordo com as possibilidades, por intermédio de pessoas altamente acessíveis a tais influências do mundo superior. Se quisermos ter clareza a respeito desta área, teremos de rejeitar muito do que é narrado sobre revelações do mundo espiritual feitas por indivíduos que se acham entre a morte e o novo nascimento. E poderemos selecionar bem os casos característicos em que os mortos, para fazer o pêndulo oscilar para o outro lado, empenham-se intensamente em mostrar com clareza aos homens: existe, de fato, um mundo espiritual. Compensando o fato de existirem em nossa época pessoas totalmente obtusas, tendo entretecido seu espírito a tanta escuridão que não querem ouvir falar de um mundo espiritual, existem mortos que sentem, a partir dessa deficiência, o impulso de atuar sobre o mundo físico. Na maioria das vezes essas coisas ocorrem quando os homens, no plano físico, nada fazem a respeito. E são mais características as coisas que se oferecem sem experiências artificiais, surgindo, por assim dizer, como manifestações do mundo espiritual. Daí a relação entre indivíduos no campo material, de um lado, e o impulso instrutivo advindo do mundo espiritual, de outro. Os senhores encontrarão muitas referências a esse respeito no livro das Mysterium des Menschen, O Mistério do Homem, de nosso amigo Luigi Denhard, onde se acha compilado e sistematizado muito do que necessitam, hoje tão espalhado na literatura científica que nem todo mundo tem a possibilidade de juntá-lo. Por isso é muito bom que possam dispor, nesse livro, de uma compilação justamente desse aspecto dos fatos científicos espirituais, que, como se vê, são eminentemente característicos de nossa era. Nesse livro se encontra, em particular, o caso típico de um cientista, o falecido Frederic Mieres, que em sua vida terrena tentou todas as possibilidades para, pelo caminho do método materialista, chegar à prova do mundo espiritual, tendo depois sentido, após sua morte, um forte impulso de mostrar aos homens, por meio de radiações do mundo espiritual, o que almejara aqui na Terra. Isto deveria ser uma ilustração para o princípio de que no mundo e na existência universal lidamos com contínuas perturbações de equilíbrios e, novamente, com a busca destes. Na existência terrena temos, como elementos mais profundos desse equilíbrio incessantemente perturbado e restabelecido, a luz e o amor. E no karma humano esses dois elementos, a luz e o amor, atuam, de encarnação em encarnação, de modo compensatório sobre os equilíbrios perturbados. Ora, no fundo nós temos, no karma que atravessa todas as encarnações, situações de equilíbrios perturbados. Na luz e no amor, por sua vez, temos a tentativa constante de restabelecer o equilíbrio. Até que, num futuro remoto, depois de atravessar suas encarnações, o homem tenha finalmente chegado a preparar um último estado de equilíbrio atingível na Terra. Isto significará que a humanidade terá realizado sua missão terrena e que a existência terrestre desenvolverá, para si, uma nova forma planetária. Procurei expor algo sem o qual é impossível uma fundamentação mais profunda das relações e leis kármicas. Não receei, por esse motivo, tratar de bases ocultas para as quais nossa ciência atual está longe de ser madura. A matéria, em verdade, é a luz entretecida e o anímico é, em qualquer aspecto, amor diluído. Estas são antigas sentenças ocultas, porém sentenças que permanecerão verdadeiras para todas as épocas vindouras e se revelarão frutíferas,
no desenvolvimento da humanidade, não só para o conhecimento, mas também para a atuação e ação humanas. 28 de maio de 1910. Karma individual e karma coletivo. Haveria ainda muito a dizer sobre as diferentes manifestações do karma, mas por termos hoje a última de nossas considerações, e porque o tempo teve de ser necessariamente curto demais para um tema tão rico, os senhores compreenderão que muito do que deveria ter sido tratado e, também, muito do que os senhores possivelmente tenham a perguntar não poderá encontrar, por ora, uma solução. Nosso movimento, porém, continuará, e o que necessariamente fica em aberto num curso poderá ser desenvolvido e terminado em outro. Os senhores devem ter frequentemente considerado que o homem vivencia a lei kármica como algo que, por assim dizer, é bem determinado em qualquer momento vivido, de modo a podermos, a cada instante de nossa vida, olhar retrospectivamente para o que houvermos experimentado, feito, sentido e pensado nas encarnações anteriores àquela em que tecemos nossas considerações. E sempre verificaremos que nosso destino humano momentâneo, interior e exterior, pode ser compreendido pelo fato de termos, por assim dizer, uma espécie de conta corrente da vida onde são lançados, de um lado, nossas vivências inteligentes, sensatas, sábias e, de outro, tudo o que houve de refletido, de ruim, de feio. Haverá um superávit em qualquer dos dois lados, e num momento de vida isto significa também o destino desse momento. Ora, podem surgir várias perguntas nesse sentido, dentre as quais a seguinte: qual é a relação entre o que os homens fazem em sua vida conjunta, como comunidade humana, e o que chamamos de karma individual de cada um? Já tratamos desta questão de outro ponto de vista. Sem focarmos qualquer evento histórico, por exemplo, as guerras pérsicas será impossível acreditar que esse evento, considerado do ponto de vista grego, represente algo possível de ser inscrito somente no livro do destino de cada indivíduo participante dele no plano físico exterior. Pense em todos os dirigentes das guerras pérsicas e em todos os indivíduos que então se sacrificaram. Pensem em tudo o que foi feito pelo exército grego, desde os dirigentes até o simples soldado, avaliando um acontecimento como esse à luz da razão. Acaso poderíamos lançar os efeitos de cada um somente na conta corrente kármica dessas personalidades individuais? Será impossível fazê-lo. É impossível imaginar que, no caso de acontecimentos relativos a um povo inteiro ou a uma grande parte da humanidade civilizada, não ocorra outra coisa senão o karma individual realizado por cada uma das individualidades envolvidas. No decurso da evolução histórica, temos de ir de um fato a outro, e veremos que encontraremos sentido e significado dentro do próprio desenvolvimento da humanidade, não podendo tais acontecimentos confundir-se com o karma individual de cada um. Podemos refletir sobre uma questão como as guerras pérsicas e depois perguntar: qual é seu significado na evolução da humanidade? Havia se desenvolvido uma certa cultura no Oriente, com grandiosos aspectos favoráveis. Mas assim como toda luz traz suas sombras, precisamos também ter consciência de que toda a cultura do Oriente só pôde ser alcançada pela humanidade porque vários aspectos negativos, que não podiam ter continuidade na evolução humana, penetraram naquela cultura. Uma dessas sombras era, sobretudo, o pendor que o Oriente tinha para engrandecer-se cada vez mais mediante elementos exteriores de poder, advindos puramente do plano físico. Se não houvesse surgido esse impulso para o engrandecimento, naturalmente não teria nascido a cultura oriental. Um não pode ser pensado sem o outro. Mas para que a humanidade pudesse continuar a evoluir, tinha de desenvolver-se, por exemplo, a partir de pressupostos bem diferentes, a cultura grega. Esta, contudo, não podia iniciar-se espontaneamente, precisava receber certos pressupostos de outra parte, e, de fato, tomou importantes pressupostos da cultura oriental.
Diferentes lendas de heróis, que da Grécia se transladaram para o Oriente, nada mais representam senão o seguinte: discípulos de certas escolas gregas haviam se mudado para o Oriente e trazido para os gregos aqueles bens acessíveis apenas no âmbito da cultura oriental, mas que